podcast da BBBR Talks. Temos hoje connosco o engenheiro Paulo Martins para falar sobre o estado atual do mercado de capitais. O Paulo Martins tem uma experiência grande, larga, na banca de investimento, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Muito obrigado por teres vindo ao podcast da BBBR falar sobre este tema. O tema é, de facto, o mercado de capitais e a atual situação do mesmo em Portugal. O mercado de capitais em Portugal viveu uma fase boa, uma fase pujante, nomeadamente com as privatizações e com a entrada em bolsa de muitas empresas relevantes. Hoje não é isso que se verifica. Há menos empresas na bolsa, o PSI 20 já não é o PSI 20 e não há empresas a entrar na bolsa. É sobre esta situação que gostaríamos de falar contigo para vermos o que é que podem ser as suas causas e qual é o futuro previsível ou possível para o mercado de capitais em Portugal. Alexandre, olha, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui no meio enfim, com colegas também de passado, de experiência, e obrigado pelo convite. Realmente o mercado de capitais alterou-se muito nos últimos 20 anos. Teve um período particularmente pujante das privatizações. Depois houve ali um período intermédio, mas os últimos 10 anos tem sido realmente um período de desaparecimento de empresas e de poucas empresas a ser cotadas. Nos últimos 10 anos, que eu me recordo, existiram apenas 2 IPOs. A Luz Saúde em 2014 e agora a Green Volt em 2021. No meio disto houve um pequeno IPO que foi a Raise, que foi uma coisa muito circunstancial e muito pequena, com condições muito específicas, mas no fundo aconteceram apenas 2 IPOs nos últimos 10 anos. O que realmente não permite dar dinâmica ao mercado de capitais. Em paralelo com isto, houve um conjunto de empresas que foram saindo do mercado de capitais, o que faz com que hoje o PSI 20 seja um índice com pouco significado. E realmente essa situação não cria aqui no mercado de capitais uma dinâmica atrativa para os investidores. Será possível identificar uma causa ou várias causas que possam ter levado a esta situação? Porque durante muito tempo, verdadeiramente, o mercado de capitais foi visto como um instrumento absolutamente necessário para permitir as empresas se capitalizarem, se desenvolverem, melhorarem a sua gestão. E, portanto, fica um bocadinho a ideia de que esta situação terá tido as suas causas, com certeza, não é? Portanto, é uma situação que, de facto, é uma constatação, é assim hoje. E queria perceber um pouco, se nos ajudas a explicar, na tua visão, quais poderão ser as causas que estão aqui a prejudicar ou a não favorecer o recurso ao mercado de capitais como forma de financiamento das empresas. Eu acho que não há um motivo único. O que eu acho é que houve uma disrupção do ecossistema que permitia a existência do mercado per si. Em primeiro lugar, o euro. Eu acho que o euro é talvez o elemento mais transformacional do tema. Claro. Mas o euro era suposto ter o efeito de nivelamento das economias, mais por cima, mais competitividade. Como é verdade. E, por outro lado, quer dizer, outros países têm o euro. Exatamente. E o mercado de capitais deles tem uma outra dinâmica que não tem o nosso. Mas para um país como o nosso, pequeno, o euro acho que teve imenso efeito no mercado de capitais. Isto é, anteriormente, os investidores portugueses, os investidores institucionais, os fundos de pensão, tinham que investir em escudos, porque tinham que pagar pensões em escudos. A partir do momento em que estamos todos na moeda única e que temos o euro, os investidores portugueses, os fundos de pensão, os fundos de uma forma genérica, têm que pagar pensões em euros e, portanto, investem em euros. Ao investir em euros, preferem investir em empresas de maior dimensão e de maior liquidez.
Porque se eu investir numa Deutsche Telekom ou numa Iberdrola, no dia em que eu quero sair, basta-me dar uma ordem de saída e saio instantaneamente. Não tenho temas de liquidez. Há um mercado a funcionar. Com uma outra dimensão. A liquidez é um tema muito relevante. Portanto, o mercado de capitais sem liquidez é traiçoado em si próprio. Não é? Exato. Portanto, os investidores preferem a liquidez acima de tudo. Especialmente grandes investidores institucionais. Portanto, o euro trouxe aqui criou aqui uma forma de estar para os investidores diferente, que passaram a olhar para o investimento em euros. E perante o investimento em euros têm outras alternativas que não tinham anteriormente. Pronto. Em segundo lugar, a globalização. A globalização trouxe escala. Os investidores preferem maiores empresas do que empresas mais pequenas, e com exposição mais internacional. Portanto, a globalização também teve um certo efeito. Em terceiro, a crise financeira que Portugal passou e o facto dos investidores terem, enfim, perdido dinheiro em empresas portuguesas durante este período. Pronto, também acho que trouxe uma consequência prática negativa para o investimento. Em quarto lugar, o MiFID. Antigamente havia uma certa subsidiação cruzada entre a corretora e o research. No fundo, o research era distribuído àqueles que faziam corretagem com o operador. O MiFID veio proibir isto. Portanto, veio impedir de que o research possa ser dado como, entre aspas, contrapartida de um serviço que está a ser prestado. E, portanto, ao haver esta separação, deixa de haver incentivos para haver operadores de research. Portanto, cria esta dificuldade. Há uma própria mudança, houve uma mudança no próprio ecossistema com a proibição dessa subsidiação cruzada. Exatamente. Desapareceu, de alguma forma, podemos dizê-lo, uma maneira de estar no mercado de capitais que ajudava ao seu próprio desenvolvimento. Eu percebo a origem, mas tem esta consequência. A origem tem a ver com o facto de criar maior independência para o research. Evitar conflitos de interesse, eventualmente. Exatamente. Pronto, mas maior depois transparência, no fundo. Tem como consequência o desaparecimento desta subsidiação cruzada. Que era uma alavanca importante que permitia... Pronto. E sem research não há informação. E sem informação, os investidores vão se refugiar noutro tipo de investimentos onde há informação. Portanto, não havendo informação, research que cobrem as empresas portuguesas, os investidores, quem está a tomar as decisões, vai analisar research. Vai analisar do que tem disponível. Portanto, se não tem disponível, não faz. E por último, houve aqui um outro fator que também teve impacto aqui no mercado de capitais, que é a existência de capital alternativo. Isto é, tipicamente as empresas anteriormente cresciam até um determinado nível, onde depois, para continuarem a crescer, os seus sócios fundadores já não possuíam capital para acompanhar esse crescimento e iam para o mercado de capitais. Entretanto, apareceu aqui uma nova forma de capital, que é o private equity. Portanto, hoje em dia, quando as empresas chegam a uma determinada tipo de dimensão, então, existe private equity, existe um capital alternativo disponível, que entram nas empresas para as ajudar a crescer. E, portanto, no fundo, o private equity faz uma certa substituição do mercado de capitais. Porque, no fundo, permite que as empresas cresçam para outros patamares, que era impossível, portanto, fazendo essa substituição Mas os private equities normalmente entram cedo numa altura em que as empresas ainda não têm dimensão para ir ao mercado de capitais e muitas vezes são vistos como os instrumentos que permitem às empresas que não têm dimensão para ir para o mercado de capitais, permite levá-las para essa dimensão. Nesse certo sentido, o private equity, sendo uma fonte alternativa de investimento, parece que não é uma fonte alternativa de investimento que vai substituir o mercado de capitais. Não sei se me estou a fazer claro. Sim. Está a ajudar
se calhar numa perspectiva de médio e longo prazo, as empresas a ganharem dimensão suficiente para poderem ir para o mercado de capitais. Portanto, não haverá uma certa, em vez de substituição, não haverá certa... Fica-se muita ideia, desculpa Paulo, uma ideia de que uma das saídas que os private equities querem é precisamente por recurso ao mercado de capitais. E, portanto, nessa via, é certo que substitui o financiamento numa fase inicial, mas dá a ideia que as levam até ao mercado de capitais, são um transporte. É verdade. Mas aí há um tema relevante que é a dimensão, que é tipicamente a saída por via do que temos estado a falar e da pouca dinâmica do mercado de capitais. Os mercados de capitais lá fora, digamos fora de Portugal, e mais atrativos, implicam maior dimensão. Portanto, o que se passa é que os private equities fazem esse caminho para as empresas entre os 50 milhões de euros de equity value, entre os 50 e os 500 milhões de euros. E depois, quando elas saem, já saem numa dimensão pan-europeia. Portanto, já não precisam de sair em Portugal. Portanto, este percurso de uma empresa que cresce do zero e que tem uma dimensão de 50 milhões de euros e que depois pegava no mercado de capitais e depois crescia e podia ir aos 500 ou podia ir a 1 bilhão de euros, digamos que foi seccionado. Uma empresa cresce do zero até aos 50, digamos assim, e depois o private equity ajuda a crescer entre os 50 e os 500 e depois então é que sai em mercado de capitais. Mas quando sai em mercado de capitais, já tem uma dimensão que pode ser Portugal, ou pode ser Espanha, ou pode ser a França, já tem muito a ver com os mercados e a visibilidade da própria empresa. O que significa que não passa necessariamente por Portugal e não é a dinâmica do mercado português, do mercado de capitais português torna-se quase irrelevante nesse contexto. E isto também leva a uma outra questão que é, então, mas valerá a pena lutar pelo mercado de capitais em Portugal? Será ele útil e possível para a economia portuguesa? Fala-se tanto da necessidade de capitalização das empresas portuguesas, na falta de capitais. Normalmente o mercado de capitais também está associado a mais exigências de informação e de exigências postas à visão. Valerá ou não a pena lutarmos por um mercado de capitais eficiente e robusto e competitivo em Portugal? Do ponto de vista dos investidores, naturalmente, claro. Do ponto de vista das empresas portuguesas também, necessariamente. Eu acho que numa lógica mais de empresas, eu acho que vale a pena lutar, porque o facto de existirem um mercado de capitais português ajuda, de certa forma, a crescer algumas empresas dentro de determinados segmentos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós podíamos ter um mercado mundial de carne. O Brasil podia fazer carne para todo o mundo. Pronto. Mas a Europa decidiu que era bom nós termos uma política agrícola comum e também fazermos carne em Portugal, fazer carnes em França, fazer carne em vários outros países. E no Reino Unido, na Holanda? Não, enfim, agora o Reino Unido já menos, mas na Holanda. Portanto, isto só para dizer o quê? Porque é bom que não se concentre tudo num só sítio. Porque essa concentração tem coisas boas e tem coisas más. Quer dizer, é imbatível hoje produzir carne contra o Brasil. Mas há outros valores para além do preço. Quer dizer, e o facto de haver diferentes núcleos na Europa de mercado de capitais cria condições para que determinadas empresas possam ir mais para um lado ou mais para o outro e ajudar a crescer empresas mais de um determinado nicho num lado e mais de um determinado nicho do outro, e que isso permitia, portanto, no fundo, o desenvolvimento das economias dos países, que no fundo essa é a essência de tudo isto, é ajudar a que o país cresça mais e que crie condições. Isso
Eu acho que leva-nos aqui pode-nos levar aqui a uma outra discussão, que é, pronto, com toda esta revolução que está a acontecer em termos de globalização e de digitalização, Portugal está-se aqui potencialmente a afirmar como um hub alternativo de inovação e ligado à digitalização. Pronto. O Web Summit é um evento que ajuda. É um evento que ajuda. Na tua opinião, o Web Summit tem, nesse aspecto, um papel importante, tem desempenhado um papel importante em dinamizar, ajudar Portugal a dinamizar empresas ativas no mercado digital? O Web Summit coloca Portugal nesse radar. Pronto. Aliás, basta ver os convidados que tiveram cá este ano. Tem sido espetacular nessa medida. Pronto. E Portugal está-se, de certa forma, também aqui a afirmar neste meio, e, no fundo, pode-se afirmar como uma certa Califórnia da Europa nesta área. No sentido de atrair para Portugal outro conjunto de empresas e de talentos. Enfim, só por curiosidade, ainda esta semana o nome de Portugal foi referido no Congresso americano numa análise sobre a regulamentação que deve ou não deve ser posta sobre os ativos digitais, e, portanto, Portugal foi afirmado como um espaço simpático europeu para o desenvolvimento deste competitivo para este tipo de empresas. Portanto, isto só retomando, voltando à pergunta que tinhas feito. O facto de existir um mercado de capitais português e de ele sobreviver pode criar condições do aparecimento de novos nichos que, se desaparecer de um dia para o outro, já não volta para cá. Quer dizer, as empresas que possam surgir em Portugal por via dessas novas áreas, depois irão cotar noutros sítios quaisquer. Portanto, nesse sentido, abrir o mercado de capitais a essas empresas é uma forma de reter o valor delas cá em Portugal. Sim, e no fundo, reconstruir um outro ecossistema que também tem uma componente de mercado de capitais. Portanto, no fundo, todas estas transformações que se estão a dar nas economias de digitalização vão ter imenso impacto nos empregos, em todo, enfim, na economia como um todo. E o facto de termos um mercado de capitais aqui a funcionar, associado a estes eventos, pode criar novas janelas de oportunidade. Portanto, respondendo à tua pergunta, pode Portugal sobreviver sem mercado de capitais? Pode. Mas se o tivermos ativo, pode ser um potenciador de outras oportunidades futuras que se venham a verificar nas economias, nomeadamente em Portugal. Portanto, o mercado de capitais pode continuar a ser um fator importante no desenvolvimento da economia, sobretudo numa economia mais especializada, mais diversificada, como aquela que nós estamos a ver no mundo digital e no mundo globalizado. Não nos tira essa oportunidade, o mercado de capitais. Exatamente, acho que é exatamente isso. Acho que cria condições para que as empresas que se venham a instalar e a desenvolver nessas áreas novas tenham aqui uma porta também de crescimento, porque, tal como afirmaste, as empresas os private equities que entram neste tipo de empresas têm sempre como ambição a saída via mercado de capitais. Mas normalmente a dimensão desse tipo de empresas diria sempre acima dos 700 milhões, 700, 1 bi e meio. E quando se fala hoje nas grandes empresas portuguesas dessa área, nos unicórnios, estamos sempre a falar de empresas com dimensões acima de 1 bi. A definição de unicórnio é uma empresa que atinge 1 bi. E, portanto, é esse tipo de empresas que eu acho que pode ser aqui uma área de desenvolvimento interessante do mercado de capitais português, se ele sobreviver. Porque se não sobreviver, já não há forma de voltar atrás.
Paulo, muito obrigado por estas reflexões e por esta conversa, pelo teu tempo, sobre um tema que é um tema importante e que continua na ordem da mesa, em cima da mesa, na ordem do dia, em cima da mesa, não obstante o mercado de capitais não estar a passar por uma fase boa, não podemos deixar de pensar e ponderar o que é que podemos fazer por ele, na medida em que ele seja um fator de desenvolvimento da economia portuguesa. Muito obrigado por teres vindo ao podcast da PBBR. Tínhamos muito mais para falar, mas temos o nosso tempo já esgotado. Mais uma vez, muito obrigado e até sempre. Obrigado, Alexandre. Prazer.